Será que as 4 Libertadores do Flamengo valem menos do que as 3 de Santos, São Paulo e Grêmio? Eu me deparei com essa discussão dias antes da final da Libertadores agora de 2025. Então tinha gente dizendo que mesmo que o Palmeiras ou o Flamengo ganhassem o tetracampeonato, isso aí não ia ter o mesmo valor que os outros tricampeonatos que eu citei aqui. O peso da conquista não seria o mesmo. Mas por que eles dizem isso? De acordo com quem defende essa tese, Palmeiras e Flamengo passaram a dominar a competição e ganharam os seus bicampeonatos mais recentes, no caso do Flamengo agora o tri, de um momento em que os times internacionais estão mais fracos, em que não existem mais adversários de fora do Brasil. E aí, se você parar pra pensar, a última vez que um time estrangeiro venceu a Libertadores foi em 2018 com o River. Se a gente pensar nos últimos 10 campeões, só 2 não eram brasileiros. Mas será que é isso mesmo? A Libertadores era mais difícil antigamente? Então, pensando nisso, eu fui buscar as conquistas dos times citados aqui anteriormente. Santos, São Paulo e Grêmio. Como foi o tricampeonato dessas equipes? E aí, vamos começar com o Santos, que foi o primeiro brasileiro campeão da Libertadores e que não foi só campeão, ele foi bi. Então vamos lá, para 1962, quando a Libertadores foi disputada por 10 equipes. Então a gente tinha os campeões de cada país, do Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina, Equador, Venezuela, todos os campeões. Mais o Peñarol, que era o atual campeão da Libertadores, e o Nacional, que foi o vice-campeão uruguaio. E naquela Libertadores o Santos cai em um grupo com o Cerro Porteño, do Paraguai, e o Deportivo Municipal da Bolívia. E, obviamente, o Santos passou de forma invicta, primeiro lugar no grupo. E aí, quando você passava de grupo, ao contrário de hoje em dia, que você vai jogar as oitavas, você ia direto para a semifinal. Na semi, o Santos encarou a Universidade Católica do Chile e depois enfrentou o Peñarol na final, que era o atual campeão da América. Um time forte. Mas se o Peñarol era forte, esse time do Santos também era. Dos 11 titulares, 6 foram convocados para a Copa do Mundo de 62 e que o Brasil se sagrou campeão. E aí em 63 o Santos era o atual campeão da Libertadores. Então a vida ficou muito mais fácil, porque o time entrava direto na semifinal. E a semifinal foi contra outro brasileiro, o Botafogo. Empate de 1-1 na partida de ida, 4-0 para o Santos na volta e novamente o Peixe iria disputar a final, dessa vez contra o Boca Juniors. O Santos vence a partida de ida na Bombonera, vence a partida de volta e é campeão da Libertadores de forma invicta, tendo jogado apenas 4 jogos. Aí a gente vai para 2011, em 2011 o modelo da competição já era esse que a gente tem hoje. Então são muitos grupos, se classificam 2 de cada grupo, e aí você joga oitavas, quartas, semi e final. O grupo do Santos não era dos mais fáceis. Você tinha o Cerro Porteño, do Paraguai, que foi inclusive o primeiro colocado do grupo, o Colo-Colo do Chile, que brigou pela classificação, mas não conseguiu, e o Deportivo Táchira da Venezuela, esse sim, saco de pancadas. O Peixe passa em segundo lugar, e aí ele não tem um caminho fácil até o título. Pega nas oitavas o América do México, porque nessa época os mexicanos ainda jogavam a Libertadores. Nas quartas, o Once Caldas, da Colômbia. Na semi, o Cerro Porteño, que havia sido o primeiro colocado no seu próprio grupo. E a final é novamente contra o Peñarol. E é interessante que você vê o equilíbrio dessa campanha, porque o Santos passou em todas as fases, tendo empatado uma das partidas e vencido a outra por um gol de diferença. Então, tanto nas oitavas quanto nas quartas e na semi, empate e depois uma vitória por 1-0. Já na final, um empate na partida de ida no Uruguai e vitória no Pacaembu por 2-1, o Santos do Neymar, campeão da Libertadores, tricampeão. Depois da gente dar uma olhada nessas campanhas do Santos, vamos falar do São Paulo. O primeiro título do São Paulo, ele não é tão antigamente assim, ele é mais recente, apesar de já ter mais de 30 anos, né? Foi em 1992. O grupo do São Paulo nessa campanha tinha o Criciúma, que era o atual campeão da Copa do Brasil, e 2 times bolivianos, o Bolívar e o San José. Ali nos anos 80 e anos 90, os grupos geralmente eram montados assim. Você tinha 2 equipes de um país, 2 equipes do outro. São Paulo e Criciúma deram sorte de terem 2 equipes da Bolívia. E aí eles passaram para a segunda fase. Nas oitavas, o São Paulo pegou o Nacional do Uruguai, uma equipe forte.
Nas quartas, pegou novamente o Criciúma. Na semifinal, o Barcelona de Guayaquil, e o título foi conquistado em cima do Newell's Old Boys da Argentina. E aí, para você ter uma ideia do quão forte era esse time do São Paulo, dos 11 titulares daquela equipe, 5 foram convocados para a Copa de 94. Já na campanha de 93, o São Paulo teve aquela mesma molezinha que o Santos teve em 63. Não precisou disputar a primeira fase. E aí o tricolor entra direto nas oitavas e, por coincidência, o adversário é o mesmo da final de 92, o Newell's. Novamente, o São Paulo leva a melhor. Nas quartas, o adversário é o Flamengo. Na semifinal, o adversário é o Cerro Porteño do Paraguai. E o título vem em cima da Universidade do Chile. Esse time de 93 não contava com 5 jogadores que foram à Copa do Mundo de 94, pois o Cafu já havia saído. Dessa vez eram apenas 4. Zete, Ronaldão, Raí e Miller. Já em 2005, o São Paulo tem uma campanha que eu considero um pouco mais difícil. Na primeira fase, o grupo tinha o Quilmes da Argentina, a Universidade do Chile e o Strongest da Bolívia, que apesar de ser um time mais fraco, a gente sabe que é sempre complicado jogar com o Strongest lá na altitude. Nas oitavas, o São Paulo pega o Palmeiras. Nas quartas, o Tigres do México. Na semifinal, o River Plate. E a final é jogada contra o Atlético Paranaense. Eu acho essa campanha um pouquinho mais difícil porque aqui os times brasileiros já não tinham mais tantos jogadores de seleção. Então nessa época a globalização já tinha chegado no futebol e os nossos melhores jogadores estavam na Europa. Então, apesar da gente ter bons jogadores na equipe, o São Paulo tinha ótimos jogadores, mas você não tinha craques do nível que a equipe de 92, 93 tinha. Já o Grêmio, desses 3 tricampeões, ele é o único que não tem títulos de forma seguida. A primeira conquista vem em 83. Na primeira fase, lembra que eu expliquei, nessa época você tinha sempre 2 times de um país, 2 de outro. Então, no grupo do Grêmio você tinha o próprio Grêmio, o Flamengo, eram as 2 equipes brasileiras, e aí o Blooming e o Bolívar da Bolívia. Só uma equipe passava por grupo e o Grêmio passa em primeiro lugar. A fase semifinal, ela era jogada de forma diferente. Em vez de você pegar uma equipe e fazer um confronto direto, era um triangular. E aí os adversários do Grêmio nessa fase foram o Estudiantes da Argentina e o América de Cali da Colômbia. O tricolor passa e o adversário da final foi o Peñarol, mais uma vez. É impressionante como os brasileiros enfrentam o Peñarol. Então, apesar de uma fase de grupos um pouquinho mais fácil, a fase semifinal e a final aqui foram bem complicadas. Já na campanha de 95, o grupo do Grêmio tinha o Palmeiras, de time brasileiro, e aí 2 equipes do Equador, o Emelec e o El Nacional. O Imortal passa de grupo, mas em segundo lugar. A primeira colocação ficou com o Palmeiras. Nas oitavas, supera o Olímpia do Paraguai. Nas quartas de final, confronto novamente com o Palmeiras, confronto histórico, porque o Grêmio faz 5-0 na partida de ida no Olímpico e toma um 5-1 na partida de volta no Parque Antártica, quase que é eliminado. Na semifinal, mais uma vez, enfrenta um time do seu antigo grupo, o Emelec, e a final é contra o Atlético Nacional da Colômbia, quando o Grêmio vence seu bicampeonato. Aí a gente entra no título de 2017 do Grêmio, que é um título mais recente. Se você pega, ele tá nesse recorte dos últimos 10 anos. E assim, eu não sou a pessoa que desvaloriza um título por causa de adversário. Pra mim, independente, você vai jogar, se os adversários que caíram naquele momento não eram tradicionais, ou são times considerados mais fracos, azar, o Grêmio fez a parte dele. Então na primeira fase, o grupo do tricolor tinha o Deportivo Iquique, o Guarani do Paraguai e o Zamora da Venezuela. No mata-mata, o Grêmio passa por Godoy Cruz, Botafogo e Barcelona até encarar o Lanús na final. Ou seja, é uma campanha em que não houve nenhum adversário tradicional. Mas independente disso, o Grêmio fez a parte dele e levou o tricampeonato em 2017. E aí, depois de analisar todas essas campanhas, que conclusão que a gente pode chegar? Que a Libertadores era mais difícil antigamente? Que o nível era mais alto? Talvez, porque o que nós sabemos é que até os anos 90 não existia essa debandada tão grande para a Europa. Então o Santos da década de 60 tinha muitos jogadores de seleção, o São Paulo da década de 90 tinha muitos jogadores de seleção e provavelmente seus adversários também tinham jogadores das seleções dos seus países. Só que ao mesmo tempo você tem um Santos campeão jogando apenas 4 jogos.
Você tem um São Paulo que é campeão entrando diretamente nas oitavas. Isso sem falar naquela moleza de repente você cair num grupo com 2 times da Bolívia. A real é que cada título reflete um pouco da sua época. E se o futebol sul-americano dos anos 60, 70, 80, 90 era mais forte num contexto geral, o futebol brasileiro também era. Nós, brasileiros, podíamos ver jogadores de Copa do Mundo atuando aqui no país, coisa que hoje é meio rara. E se hoje os times de fora não conseguem competir, a gente ainda tem uma disputa muito forte dentro do próprio país. É só a gente buscar nessas últimas 10 edições de Libertadores, que o Brasil levou 8, foram 5 campeões diferentes e a gente ainda teve mais 2 equipes diferentes que não levantaram o troféu, mas chegaram na final, o Santos e o Atlético Paranaense. Nós não podemos dizer que o título do Santos em 63, jogando apenas 4 jogos, vale a mais que o do Flamengo em 2025, que teve que fazer 13 jogos para levantar o troféu. Mas a gente também não pode dizer o contrário. Era o regulamento da época, o Santos simplesmente fez a parte dele. O fato aqui é que o Flamengo ele é o único tetracampeão brasileiro e que ele ganhou todos esses troféus dentro de campo, vencendo a competição com o regulamento proposto e com os adversários que ele teve que enfrentar. Querer desvalorizar um título ou outro é querer diminuir a história. No fim das contas, todos os títulos de Libertadores têm o mesmo peso. E não dá pra dizer que um tetracampeonato vale menos do que um tricampeonato. Mas e você que ficou nesse vídeo até agora? Concorda com a minha conclusão ou você tem uma conclusão diferente? Deixa aí nos comentários que eu quero ler. Se você ficou nesse vídeo até agora, não se esquece de deixar o seu like. Eu sou o Gui Galdames. Se inscreve aqui no meu canal que você me ajuda muito. Fica aqui, meu grande abraço.